Bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. O tema de hoje é o estudo dos ecossistemas. Para esta aula estou utilizando o simulador de ecologia do portal chamado Relações Alimentares. Pessoal, então o que será que é um ecossistema? Do que ele é formado? Quais são as partes, constituintes de um ecossistema? Para entender isso, nós temos que, primeiro, saber que na Terra existem diferentes tipos de ambientes e cada um com suas características próprias, de clima, de temperatura, de relevo, de fauna, de flora. Então, aqui no simulador, por exemplo, eu escolhi o Pantanal. Vamos escolher então alguns seres vivos que são típicos do Pantanal. Por exemplo, uma gramínea, vou escolher uma capivara, e uma onça. Vamos escolher uma onça. Então, eu formei aqui uma cadeia alimentar típica do Pantanal com 3 elementos. Vamos ver, então, um cenário com estes seres vivos. Então, temos aqui um cenário típico do Pantanal, com regiões alagadas, regiões secas, e aqui os seres vivos que eu escolhi, a gramínea, a capivara e a onça. Então, todos eles vivem no Pantanal. Então, o Pantanal o que é? O Pantanal é o habitat desses seres, é o local onde eles vivem. E é nesse local que eles se reproduzem, se alimentam e fazem as suas inter-relações entre eles. Tá? Muito bem, se eu pegar, por exemplo, só as capivaras, por exemplo, aqui tem só capivaras, e considerá-las como grupo isolado, eu vou ter uma população. Então, o que é população? Conjuntos de seres da mesma espécie. Então, população de capivaras, existem só seres da espécie que formam as capivaras. Agora, se eu pegar onça, só uma onça, só onça, eu vou ter uma população de onças, ok? Se eu pegar só gramíneas, população de gramíneas, ok? Agora, e se eu unir capivaras, onças e gramíneas, essas 3 populações formam uma comunidade. Então, comunidade é um conjunto de populações que interagem entre si. Agora, um conceito de ecossistema. Será que o ecossistema, então, são só os seres vivos? Não. Vejam o que mais tem nesse ecossistema. Tem aqui um rio, tem água, tem o solo, onde as plantas crescem e se desenvolvem, a energia solar que chega até a Terra, que as plantas utilizam, o ar, os componentes minerais do solo. Tudo isso, o conjunto desses fatores físicos e aliado aos componentes vivos, os seres vivos, formam um ecossistema. Os componentes vivos são chamados de seres bióticos ou componentes bióticos. E os não vivos, o solo, a água, o ar, são componentes abióticos. Ok, agora vamos mudar de ambiente. Vamos para o deserto. Então, peguei aqui uma cadeia alimentar do deserto, composta por um cacto, um rato-canguru e um papaléguas, que é uma ave rápida, corre muito e bem típica dos desertos, ok? Eu gostaria que vocês observassem aqui no exercício que tem, falando sobre habitat e nicho ecológico, que são os termos que nós vamos discutir agora. Na natureza, encontramos seres vivos que, embora possuam o mesmo habitat, então eles vivem no mesmo lugar, têm modos de vida bem distintos. Todos eles, portanto, possuem seu próprio nicho ecológico, desempenhando um papel na manutenção do equilíbrio de determinada região. Então, o que quer dizer isso? Embora eles vivam no mesmo local, cada um desempenha um papel no ambiente. Ele tem uma função, tem um modo de vida diferente. Então, o cacto, por exemplo, é um produtor, faz fotossíntese, é um vegetal. O rato-canguru, ele é aqui, nessa cadeia, ele é um herbívoro, come o cacto. O papaléguas, uma ave que nesta cadeia está se comportando como um carnívoro, um consumidor, que se alimenta do rato-canguru. Agora, eu vou mostrar 3 cadeias aqui para vocês. Eu queria que vocês observassem o papaléguas, a posição do papaléguas e a posição do rato-canguru. Ok? Então, na cadeia 1, a gente sabe que o rato-canguru é consumidor primário e o papaléguas é consumidor secundário.
Agora vamos ver essa cadeia aqui. Olha, já mudou um pouco. Eu tenho aqui o cacto novamente, o papaléguas agora numa posição de herbívoro, consumidor primário, e um coiote como consumidor secundário carnívoro. Uma terceira cadeia. De novo o cacto, de novo agora o rato-canguru como consumidor primário, entra uma cobra cascavel agora como consumidor secundário, e lá o papaléguas, olha ele aí de novo, como consumidor agora terciário carnívoro se alimentando da cobra. Então a pergunta, de acordo com o nicho ecológico do papaléguas e do rato-canguru, pode-se afirmar. Então vamos lembrar das três cadeias, né, que nós vimos, vamos revê-las aqui de novo. Então olha a posição do rato-canguru e do papaléguas e vamos responder a pergunta. As duas espécies ocupam o mesmo nicho ecológico e diferentes hábitats? Não, nós já vimos que os dois têm o mesmo habitat, que é o deserto. Então isso está errado. O nicho ecológico do papaléguas é diferente do nicho do rato-canguru, embora ambos ocupem o mesmo habitat. Exatamente. Um é herbívoro e o outro ele pode ocupar posições de carnívoro e herbívoro conforme a cadeia alimentar, que é no caso o papaléguas. Então, vamos conferir, correto, as relações alimentares que ambos podem apresentar são diferentes. Tá? Agora, uma segunda pergunta ainda sobre essas cadeias. Tá? Então, vamos lá. Com base nessas três cadeias alimentares, responda. Qual consumidor apresenta um nicho ecológico mais amplo? Quer dizer essa palavra amplo, né? Com mais variação. Então vamos rever as cadeias, né? Olha a posição do papaléguas aqui, aqui e aqui. Ele ocupa três posições diferentes, como herbívoro, consumidor primário e consumidor terciário. Então, o papaléguas, ele tem mais, ele é chamado de um ser onívoro. Por quê? Papaléguas pode ocupar diferentes níveis tróficos, sendo, portanto, um onívoro, com maiores possibilidades alimentares e de adaptação ao ambiente. Então, aí nós vimos, né, que os seres onívoros, como nós humanos, por exemplo, temos mais possibilidades alimentares e temos melhores condições de se adaptar ao ambiente. Isso não quer dizer que os outros seres não sejam bem adaptados, mas o onívoro tem mais vantagens alimentares, ok? Bom, esse foi só o primeiro conceito, a primeira utilização desse simulador. Nós vamos voltar com ele em outras aulas. Agora, dúvidas sobre população, comunidade, ecossistemas e cadeias alimentares no chat, ok? Um abraço, até lá.